Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado pela participação de vocês em mais um call mensal da UCAM. A gente tem muito orgulho de dizer que a gente recebeu um prêmio do Guia FGV de fundos de 2025. Dentro de gestoras de nicho, a gestora OCAM foi mencionada. Apenas 10 gestoras foram mencionadas, então, dentro da gestora de nicho, a partir de fundos de renda fixa, a gente então ganhou esse prêmio. E, além disso, o nosso fundo OCAM Liquidez também ganhou o prêmio de melhor fundo de renda fixa nas gestoras de nicho no varejo, tá? Então, a gente gostaria de repartir isso aqui com vocês. Foi uma grande conquista, muito difícil, porque são muitas gestoras, inúmeros fundos. Então, a gente tem muito orgulho de falar isso aqui para vocês. Dando continuidade aqui ao nosso call mensal, primeiramente a gente vai chamar o Paulo, como de praxe, para falar um pouco de economia, da parte macro. Depois a gente chama o Pedro Drê para falar da parte de juros e dos mercados. Na sequência, Fernando Chibante vai falar do mercado de moedas e câmbio. Petrônio Cansado falará sobre o mercado de crédito privado. E, por fim, o Duda Rocha falará do mercado de ações. A gente vai deixar a caixinha de Q&A aberta, então, caso vocês tenham alguma pergunta, vão mandando para a gente que a gente vai tentando responder ao longo do call. Paulo, pode começar, por favor. Boa tarde a todos. Então, começando pela parte do cenário externo, acho que tem a grande, o grande evento aí desse período foi o ciclo de atividade, né? A gente tem uma atividade que segue ali surpreendendo, uma atividade que tem sido resiliente, a economia global mostrando sinais ali de recuperação, isso é mais claro ali na Europa, na Ásia, né, que os dados estão melhores. Mesmo nos Estados Unidos, com toda a dificuldade que vem do shutdown, do evento orçamentário americano, e isso tem dificultado a elaboração das pesquisas. Mas a gente, mesmo com isso, a gente consegue ter leituras de dados privados, de outros dados, e isso tem mostrado que a atividade segue num ritmo bom, num ritmo robusto, né? Então, de forma geral, a gente está tendo essa evolução, né? Especificamente quando a gente pensa nas duas maiores economias do mundo, Estados Unidos e China, tem ali uma trégua na questão das tarifas, então dá uma certa redução das tensões que a gente tem visto ali de forma recorrente ali de forma mais clara ali a partir do segundo trimestre, né? Mas assim, mesmo com todas as tarifas, com todo o ruído que a gente teve de enfim, nessa questão ali no ano, a gente tem visto ali que indicadores globais, de forma geral, têm sido sustentados. Acho que na carta a gente cita o indicador de comércio, ele tem uma trajetória ali muito boa, né, independente ali de tarifa ou não, né? Então, é uma economia que segue global, né, uma dinâmica relativamente forte, e por mais que tenha ruídos, por mais que tenha dificuldade de ler os dados, por conta de questões que eu já mencionei, né, o que tem, isso tem contribuído ali para os bancos centrais também serem um pouco mais conservadores, né, diminuir um pouco o senso de urgência dos BCs que estão cortando, e talvez isso seja mais claro ali no Fed, onde a gente teve na coletiva do Fed, né, do presidente do Fed, do Powell, uma postura mais tranquila, né? Mesmo ele sendo um banqueiro central que tem uma postura mais benigna, tem uma leitura em geral mais benigna do cenário, você vê ali que ele, enfim, tira um pouco ali do senso de urgência, fala que o corte de dezembro, que é esperado pelo mercado, assim, não é garantido, né? Então, eu acho que tudo joga um pouco nessa questão de tirar o senso de urgência, né? Só como uma nota final, né? Acho que a gente comentou isso na carta do mês passado, mas só para dar a sequência, a gente tem ali uma certa redução também ali de tensões que a gente via na questão política global, na França, Argentina,
né? Acho que tem ali uma certa tranquilização, também contribui para um ambiente um pouco melhor aí ao longo do mês. Quando a gente vem para o Brasil, eu acho que o grande tema é a evolução do cenário econômico, né? Principalmente na implicação dessa evolução para as decisões do Copom. O Banco Central aqui vinha elaborando um cenário de desaceleração gradual da economia, né, que deveria acontecer ali ao longo do segundo semestre. Isso está se materializando, era também um consenso do mercado, as projeções de crescimento não eram muito diferentes das projeções do Banco Central, isso está se materializando. Os dados seguem mistos, é normal, em pontos como nós estamos passando, de flexão de ciclo, né, da gente ter alguns dados um pouco mais fortes, dados que reagem mais rápido ao ciclo ou à política monetária, dados que ficam um pouco mais defasados, que acabam sendo mais sujeitos ao efeito secundário da política monetária, eles não são afetados diretamente. Então, a gente está passando justamente por esse momento, mas eu acho que o que a gente tem desde a última reunião, na última reunião a gente já tinha uma evolução do cenário que vinha com o que o BC esperava, essa evolução fica um passo além, né? Fica mais forte, fica mais consolidada e, enfim, contribui ali para um discurso mais benigno também, né? Eu acho que o destaque, na verdade, aqui além da parte de atividade, da inflação, que já vinham dando sinais eventualmente um pouco melhores, as expectativas, né? Principalmente as expectativas longas, que mostram ali um pouco mais de ancoragem, né? Elas ainda são caracterizadas pelo BC como estando em patamar alto, né? A gente viu na divulgação de hoje a expectativa de 2028 indo para 3,5, que é meio ponto acima da meta. Mas, enfim, a trajetória é a trajetória que o BC deseja. O patamar ainda não, aparentemente. E isso tem se refletido um pouco até no discurso do Banco Central. A gente pega os discursos entre reuniões, é um discurso também mais conservador, e eu acho que se o Banco Central quiser capitalizar esse movimento, ele pode manter o discurso um pouco mais alinhado, reconhecendo a melhora. Acho que isso vai fazer parte da comunicação oficial dele, mas jogando um pouco para o lado um pouco mais conservador. É, é, Além disso, eu acho que também cabe destacar aqui um distensionamento ali da relação do Brasil com os Estados Unidos. A gente teve as reuniões de diversas autoridades brasileiras com autoridades americanas, isso culminou na reunião do Lula com o Trump. Né? Ainda é um passo inicial desse distensionamento. Esses acordos comerciais, eles normalmente demoram um pouco para serem elaborados, mas o fato é que, se essa interlocução não existia alguns meses atrás, ela passou a existir de alguma forma, e aí é um processo de negociação. A gente vai ter que ver até onde isso evolui, mas eu caracterizaria esse desenvolvimento como uma evolução ali do cenário na direção de distensionar, né? E eu acho que esse é o grande ponto ali do cenário econômico. Se a gente passa para o cenário político, acho que segue a dificuldade ali do governo de conseguir as fontes de receita, né, depois que ele perdeu a MP 1303. Acho que segue ali a dificuldade de conseguir uma elevação de receitas via Congresso, ao mesmo tempo que o governo deseja fazer os projetos enfim, de estímulo que ele quer fazer, né, no ano que vem. E então segue essa queda de braço, que eu acho que vai permanecer pelo menos até o fim do ano, onde a gente tem que ter a aprovação do orçamento, né, para iniciar o ano que vem já com o cronograma de despesas ali mais ágil do que foi esse ano, quando o orçamento só foi aprovado no início do ano corrente. Bom, acho que é isso aqui da parte do cenário, e com isso eu passo para o Pedro para falar dos mercados. Bom, boa tarde a todos. Dando sequência aqui indo para o mercado de juros, o que a gente observou nesse mês passado foi uma elevação na volatilidade dos ativos. A gente, tanto lá fora quanto aqui dentro, né, esses ruídos da agenda comercial que o Paulo já comentou aqui, Estados Unidos e China,
na primeira quinzena do mês de outubro, trouxe bastante volatilidade, teve um risk-off grande. Isso acabou impactando bastante a renda fixa lá fora. A gente viu um fechamento de taxa considerável nos Estados Unidos e dessa vez até acompanhado por uma abertura dos spreads de crédito, né, coisa que a gente não via há bastante tempo. A gente viu alguns guidance um pouco mais conservadores, né? Acho que o destaque foi o pronunciamento do Jamie Dimon, CEO do JP Morgan, dizendo que estava fazendo uma provisão um pouco mais elevada. Isso deu um susto no mercado. A gente viu uma abertura dos spreads de crédito lá fora e acabou contaminando um pouco o apetite a risco. A gente viu esse fechamento da renda fixa bem agudo lá fora e o Brasil até foi na contramão, né? O que a gente estava vendo como um comportamento meio semelhante. O Brasil, nessa versão a risco, a depreciação do câmbio, o Brasil acabou abrindo taxa enquanto lá fora fechava e depois você observou uma reversão desse movimento. Os mercados se acalmaram lá fora quando houve um abrandamento do tom, quando o tom ficou mais ameno ali a partir de meados do mês, o mercado rebotou, né, a renda fixa lá fora voltou a abrir, e teve essa agenda do Fed um pouco mais rock, como o Paulo já comentou aqui, que fez a renda fixa voltar a abrir taxa lá fora e o Brasil foi na contramão, fechou. Então teve uma correlação um pouco diferente aí ao longo do mês. Fora essa agenda comercial, eu acho que o grande destaque surpreendeu um pouco a gente aqui foi a postura do Fed. No lado mais rock, a gente não esperava isso, a gente imaginava que o Fed fosse dar quase que uma certeza nessa sequência de cortes, entregando aquele insurance cut, como ele fez em 2019, entregando 3 cortes de 25, mas o Powell, eu acho que a coletiva de imprensa ele foi muito enfático, ele repetiu várias vezes os mesmos pontos, e eu acho querendo colocar o mercado nessa divisão entre o que vai acontecer na reunião de dezembro, né? Ele citou que o board está bastante dividido, que é uma divergência forte dentro do board, que esses 50 bases que ele já entregou de corte esse ano se somam aos 100 bases do ano passado, né, e com o juro no patamar atual a gente está mais próximo do neutro, existe uma incerteza grande com relação ao shutdown e que nessa incerteza você deve se mover de maneira mais lenta e que esses 2 cortes que ele já implementou de 25 bases eram uma gestão de risco e que daqui para frente a lógica vai ser diferente. Então, eu acho que foi muito claro o recado que o Powell deu, querendo colocar uma dúvida nesse corte de dezembro. Olhando de hoje, a gente acha até que marginalmente a probabilidade maior é dele não entregar o corte. O mercado está no meio do caminho. Então, eu acho que isso foi uma grande surpresa. Isso levou a uma reprecificação da renda fixa americana. O mercado navegava com juro terminal próximo de 2,90 desse ciclo, teve uma abertura de uns 20 bases. E se olha essas taxas curtas aí de até 2 anos, foram mais para perto de 3,10. Tá? Então, uma reprecificação grande. A gente vinha com posições aplicadas lá fora. Depois desse evento, a gente optou por sair dessas posições, então a gente estopou essa posição aplicada nos Estados Unidos. Acho que essa mensagem de cautela do Fed, CNTP, vai permanecer e a gente não vê nenhum gatilho assim de curto prazo para esse mercado retomar uma tendência de fechamento de taxa. E isso acho que está um pouco alinhado com o discurso que o Paulo já falou aqui, de que os principais bancos centrais do mundo, diante desse cenário de atividade resiliente, né, mais favorável do que todo mundo imaginava, os bancos centrais estão com menos ansiedade para cortar juros, esses bancos centrais que estavam indo nessa direção. Né? E a gente tem algumas evidências disso, né, de outros bancos centrais que estão se movendo com um pouco mais de cautela. Então, essa foi uma mudança no portfólio que a gente fez ao longo do mês. Então, sair dessas posições aplicadas nos Estados Unidos, acho que esse é o principal movimento. Ainda no portfólio internacional, a gente mantém uma posição aplicada no México, que vem performando bem. É uma economia que está com hiato aberto, então a atividade está desacelerando, está tendo uma convergência para a inflação. Essa semana tem a reunião do Banco Central do México, a gente acredita que ele vai entregar, conforme o consenso, mais um corte de 25 bases, levando a taxa para 7,25, e a gente acredita que o fundamento continua favorável para ser aplicado no México. O que a gente adicionou ao longo do mês de outubro foi uma pequena posição tomada, tanto no Chile quanto na Colômbia. O Chile é uma economia que já está com juro no neutro, um juro bem baixo e tem tido uma perspectiva melhor de atividade econômica, a inflação reacelerando. Então, a gente acha que o ciclo de corte se encerrou. Então, acho que tem pouco para perder numa posição tomada.
e você tem o benefício aí de uma abertura de taxa de juros. A Colômbia também é uma perspectiva um pouco pior. A gente tem observado uma inflação pior, a parte de salários está muito forte. E durante o evento do FMI, a gente viu uma manifestação de um membro do Banco Central, Majoc, né, falando de aperto de juros. Então, a gente acha que nesse cenário é atrativo você ter posições tomadas na Colômbia aí com fundamento é, a favor dessas posições. Então, no portfólio internacional, essa é a posição atualmente. Vindo para o Brasil, não tiveram grandes novidades. Acho que o principal destaque é essa evolução favorável na direção do BC. Eu acho que ele vem mantendo essa postura mais cautelosa, isso tem sido benéfico. Eu acho que onde a gente, como o Paulo já falou aqui, eu estou sendo repetitivo, mas a melhora do Focus, eu acho que é a principal evidência disso. Eu acho que o Banco Central está satisfeito com esse resultado, né? A gente tem observado aí as manifestações públicas e o Banco Central tem feito esse reconhecimento, não se dá por satisfeito ainda com o atual patamar das expectativas. A Copom essa semana, eu acho que ele vai amansar um pouco a comunicação oficial, acho que ele vai fazer, né, a marcação a mercado das vitórias recentes, o cenário evoluiu de maneira favorável para ele, acho que ele vai fazer esse reconhecimento, mas ainda vai manter é, aquele bastante prolongado, que é o que sinaliza para o mercado quão iminente é o início do ciclo de corte de juro. E eu acho que ele está confortável na situação, acho que ele vai manter o bastante prolongado, porque eu acho que ele não quer dar o tom de que talvez o corte de janeiro esteja na mesa. Então, eu acho que ele ainda quer coletar um pouco mais de melhoria nessa parte das expectativas aí para ter mais conforto para iniciar o ciclo de corte de juro. É, a gente mantém um viés aplicador aqui no Brasil, apesar de não estar com risco muito relevante, porque a gente não vê nenhum gatilho de curto prazo para o mercado embarcar de vez que o ciclo está iminente. A gente esperava, né, que os dados ao longo do mês fossem mostrar uma fraqueza um pouco maior. Acho que a divulgação do CAGED foi uma certa frustração nesse sentido. A gente viu uma retomada do CAGED, apesar da PNAD ainda ter mostrado um mercado de trabalho que está numa desaceleração, apesar de muito lenta. Então, diante disso, a gente não vê nenhum trigger no curto prazo, então a gente tem carregado posições aqui reduzidas. A volatilidade foi um pouco maior nesse mês e eu acho que o sazonal agora de final de ano não é muito favorável, então a gente está... e o mercado já tem alguma coisa na curva. A Selic terminal hoje está perto de 12,75, então 225 bases de corte de juros, tendo início ali entre a primeira e a segunda reunião do ano que vem, já é alguma coisa. E a nossa postura aqui é aguardar algum momento de realização para voltar a adicionar risco nessas posições aplicadas aqui no Brasil. Então é isso, acho que não tem muita novidade, só esse quadro é mais favorável para o Banco Central e a gente acredita que ele vai manter essa postura conservadora no Copom dessa semana, apesar de um reconhecimento aí de que as coisas andaram na direção favorável. Esse do meu lado, vou passar para o Chibante aqui para falar de moedas. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. Acabou que o mês de outubro voltou a ser um mês de dólar mais forte, né? O dólar index acabou operando com uma certa força contra as principais moedas aí. Eu acho que o destaque na outra ponta é o peso chileno e o peso colombiano, que operaram, uma das poucas moedas que operaram bem contra o dólar. E no lado negativo, não dá para deixar de destacar a moeda do Japão, né? O ien foi basicamente impactado aí pela surpresa em relação né, à nomeação da nova primeira-ministra, eleição da nova primeira-ministra. Acho que foi uma surpresa para o mercado e ela é muito associada a políticas de mais estímulo fiscal e mais flexibilidade do ponto de vista monetário também e um certo uma visão mais também baixista em relação, né, de operar com uma moeda um pouco mais depreciada. Então, acho que o mercado, no primeiro momento, já vinha numa tendência aí né, ao longo do mês aí de dólar em geral um pouquinho mais forte. Acho que acabou acentuando aí por conta disso aí a fraqueza do ien. Acho que o Fed, né, já foi bastante comentado aqui, né? Acho que seguiu o esperado aí cortando os juros, mas né, a comunicação um pouco mais conservadora trouxe, né, acho que voltou a trazer um pouco mais de dúvida em relação
ao próximo movimento, né, e à próxima reunião de dezembro. Acho que isso adicionou também aí nessa percepção de né, uma certa recuperação aí no dólar, né, o dólar ficando um pouco mais forte. Já aqui na parte de Brasil, a gente tinha tido ao longo do mês de setembro alguma recuperação na parte de fluxo. O mês de outubro voltou a ser um mês bastante negativo, né? Então a gente retoma a tendência de saída. Já estamos quase 17 bilhões aí de saída acumulada no ano. É um cenário muito parecido com o que a gente observou no mesmo período, no ano passado. Então, juntando isso tudo, aqui falando na parte de carteira, a gente ao longo do mês adotou uma visão um pouco mais neutra em relação ao dólar. A gente optou por ficar aqui alocado no peso chileno e vendido no real. Então, é um cross que a gente montou aí ao longo do mês e está carregando. Apesar do carrego do carry negativo, né, por conta da diferencial de juros, a gente acha que sazonalmente a gente está entrando num período é, reconhecidamente aí mais delicado aí para o real, muito por conta dessas, né, da parte de possível remessas aí de lucro aí de final de ano. Então, acho que por esse lado aí, acho que mostra tem a possibilidade de ter alguma fragilidade aí na ponta do real. E no lado do Chile, a gente acha que tem, né, os termos de troca estão em níveis muito favoráveis aí para o peso chileno. O cobre, que é o principal item aí da pauta de exportação, está assim como vários outros metais aí, está perto das máximas históricas. É, o Pedro também comentou, o Banco Central lá vem adotando uma postura mais conservadora em relação aos juros, que acho que também joga aí um pouco aí na ponta a favor também. E por fim, a gente vai ter no final do mês eleições, né, no Chile, tanto para eleição presidencial como para o Congresso. As pesquisas vêm apontando aí a vitória do candidato, né, mais pró-reformas e com um Congresso também um pouco mais alinhado nessa direção. Então, acho que esse é um cross aí que a gente montou e estamos com a cabeça de carregar ao longo desse mês. Acho que é isso aqui do meu lado. Eu passo para o Duda, eu passo para o Petrônio para fazer o comentário aí na parte de crédito. Obrigado, Gilberto. Bem, obrigado a todos aí pela presença, prazer estar aqui. Vou falar um pouquinho do mercado de crédito no mês passado, mês de outubro, e a gente teve um mês um pouco mais agitado no mercado de crédito local. Eu acho assim que, primeiro, o destaque importante, né? Pensar nas causas. Então, a gente teve uma abertura de spread, tanto dos papéis em DI quanto dos papéis de infraestrutura, né, que ganharam uma relevância muito grande no mercado secundário e no primário ao longo dos últimos anos e estão quase chegando aí no meio a meio. Mas eu chamaria atenção para o primeiro, quando a gente olha para a causa, quando a gente pega aqui cenário externo, cenário local, como colocado pelo Dre, pelo Chibante, pelo Paulo, né, não teve nenhum evento lá fora que eu acho que justificasse um movimento aqui no Brasil. E, na verdade, também no passado, se você pegar nos últimos meses, os eventos que a gente acompanhava no mercado internacional estavam tendo efeito muito indireto e secundário no mercado local, ou seja, a causa está aqui, é interna do mercado de crédito, né? E eu diria que o principal motivo foram os eventos que a gente teve final de setembro e comecinho de outubro, que foram os eventos de Braskem, Ambipar e a queda de preços experimentada em Raizen. Todos aconteceram ali num horizonte muito curto de tempo, e eu acho que o primeiro ponto que chama atenção é aquela coisa, quando você tem um evento incomum acontecendo, são três, né? É natural da gente tentar atribuir uma causa comum a todos esses eventos, e eu acho que aqui salta aos olhos os juros altos do Brasil. Então, acho que tem uma tentação de explicar tudo como sendo os juros altos que é a causa, e se esta é a causa, então eu deveria estar na iminência de ter mais uma companhia tendo problemas, né? É, e quando a gente analisa com um pouco mais de profundidade, eu acho que fica claro que a causa, obviamente, o juros alto, ele torna ele onera todas as companhias, ele aumenta o custo das companhias e coloca um desafio. Mas eu diria que principalmente para as empresas pequenas, para as grandes companhias, obviamente tem o custo, mas historicamente isso não gera um problema tão grave. E eu acho que apostar nisso é uma aposta ruim, que historicamente ela se mostrou ruim,
e a gente acha que não é esse o efeito. E aí, se a gente for a fundo nas causas dos casos, né, Braskem você teve uma questão ambiental seríssima, em Alagoas, em Maceió, junto com uma questão de governança também da companhia. A Ambipar claramente é uma questão de governança. E no caso da Raízen, você tem uma companhia que o mercado sempre viu como uma companhia que depende e tem sócios com bolso com capacidade de alocar capital na companhia, né, na Raízen. E isso sempre deu conforto, mas recentemente os sócios avisaram, deixaram claro que não tem interesse em fazer isso no curto prazo. Então, eu acho que o desconforto veio daí, mais da mensagem dos sócios do que de qualquer outro efeito é, local. Então, assim, e as causas são muito díspares e são diferentes. Então, embora elas tenham acontecido no mesmo tempo, nossa visão, isso não é um issue, né? E eu acho uma aposta ruim. Do outro lado, é óbvio que assim você teve um comportamento no preço dos papéis ao longo do ano todo bem positivo, né? O IDA-DI ele está no movimento de queda mês a mês de spread, quase que monótono, contínuo, desde dezembro do ano passado. E teve já um fechamento aí na casa de 50 bips do que a gente teve em dezembro até o mês passado. E no caso de infraestrutura, essa queda ela é ainda mais exacerbada, ela foi mais acentuada e houve uma acentuação dessa queda de spread, né, ou seja, aumento de preço, nos últimos meses. E quando você tem essa situação de vários meses seguidos, né, de preço subindo, o spread caindo, é natural que as pessoas aguardem por algum tipo de realização. Então, há um sentimento de a qualquer momento a gente pode viver isto. E o difícil era você imaginar o que que ia fazer isso acontecer. Aí, quando você vê esses eventos, então você tem, de fato, um gatilho, né, para iniciar um movimento de realização. Eu acho que isso gera uma concordância por parte dos agentes de que isso, de fato, pode acontecer e acaba provocando um pouco de venda. E o último fator que eu acho que ajuda a exacerbar o movimento é você imaginar que, começando e tendo um pouco do efeito, né? Principalmente de algumas cotas indo, de alguns fundos indo um pouco pior, por conta, ou seja, do efeito de crédito, ou porque está tendo alguma abertura, se imaginar que isso vai gerar um prolongamento, né? Os investidores vendo o resultado das cotas, que eles podem resgatar recursos dos fundos, isso gera uma pressão de venda que aumenta o spread. A gente já viu essa história várias vezes no passado, e é sempre uma preocupação que a gente tem que monitorar, mas o fato é os fluxos estão muito fortes, ainda positivos, não tem sinal de saída de recurso. Obviamente, com desempenho um pouco pior, isso pode acontecer em alguma medida, mas quando a gente olha o desempenho dos fundos nos últimos 6 meses, 12 meses, eles continuam extremamente positivos, e dado o cenário descrito pelo Paulo, pelo Pedro, pelo Chibante, quando a gente vê a alternativa, eu acho que esse cenário que beneficiou extremamente os fundos de crédito, ele continuará beneficiando nos próximos 6 a 12 meses, pelo menos, né? Então, eu vejo esse fluxo como continuando positivo. Não acho que vai ter nenhuma saída muito relevante, de forma que a nossa aposta aqui é que esse mercado está passando só por um ajuste, por uma realização, por conta trigada por esses eventos, após você ter tido um desempenho extremamente positivo ao longo de um período longo e consistente, né? A gente vinha já aqui no CAM imaginando que isso fosse acontecer em algum momento, é, aumentando o caixa dos fundos, diminuindo o duration e quase que torcendo um pouco para que esse evento acontecesse. A gente não sabia muito o trigger. Acontecendo o trigger, a gente acompanhou o mercado para entender, e como eu falei aqui, a gente fez um pouco de análise para ver se isso podia ser um movimento maior ou se parecia ser só uma realização. A gente está, a nossa hipótese é que é uma realização. É, eu achava até que eu gostaria que esse mercado abrisse um pouco mais, mas olhando o comportamento ao longo do próprio mês de outubro, a impressão que fica é que o mercado está forte, né? Embora a gente tenha uma abertura de preço. Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo com emissão primária, né? Porque está tendo um volume de emissões primárias relevante, né? O secundário extremamente forte também, foi recorde de negociação de secundário no mês passado. Então, isso mostra um crescimento, amadurecimento e força do mercado. Mas, por exemplo, eu vou pegar aqui o caso de Equatorial, né? Você teve uma emissão que ia sair a 0,65 de taxa, com duration perto de 4.
teve pouca colocação, porque as pessoas estavam analisando e pensando, né, qual o tamanho da abertura, etc. E logo depois os bancos ficaram com papel, colocaram um volume muito significativo no mercado a 0,80, ou seja, foi necessário com 15 bips de abertura, né, você teve uma demanda muito grande. E eu acho que é isto mais ou menos que tem acontecido. O IDA-DI abriu por volta de 15 bips no mês passado, e esses nomes mais óbvios, empresas AAA, empresas defensivas, com abertura na ordem de 10 a 20, por volta de 15, na média, tem atraído muita compra. E aí, assim, a gente até torce para que abra um pouco mais, mas a gente já está aumentando as posições, tá? Nesses nomes AAA, por conta dessa conjuntura que, na nossa visão, parece ser mais uma realização. Sempre pode um pouco mais, mas realmente me parece que o movimento está contido por esses motivos que eu expliquei. Um é que as situações de crédito que aconteceram foram, de fato, causadas por peculiaridades muito particulares de cada uma das companhias, e o mercado continua, na nossa visão, bastante forte, com fluxo grande, positivo, e com uma conjuntura externa que faz com que esse fluxo para renda fixa continue, né? No mercado de infraestrutura, a gente teve uma situação semelhante, mas era um pouco mais exacerbada, porque você tinha tido um fechamento de spread um pouco maior. Então, o IDA-DI, que chegou a estar mais perto ali de -40, e da infra, desculpa, na parte negativa ali perto do -40, ele ficou mais perto de zero esse mês, no final do mês, mas ali no final do mês a gente viu um apetite também maior para compra, e eu acho que teve um movimento aqui ao longo do ano mais estrutural neste mercado, das pessoas entenderem melhor como fazer a conta, como precificar o benefício fiscal. Então, me parece que nesse nível de preço a gente já vai ter algum suporte, né? Me parece aí no que a gente teve no ano passado, só para lembrar também, né? Em dezembro a gente teve uma realização que eu acho que também tem uma componente agora que atua, que a gente está perto do fim do ano, com um ano bastante bom, então natural, mais um fator para você realizar, né? Ela durou um mês e foi uma abertura na casa de 30 bips, né? Aqui a gente teve uns 15 bips de abertura no mercado de DI, mais perto de 30, 40 no mercado o dobro, né? No mercado de infraestrutura, e talvez, né, a gente já tenha tem uma chance desse momento já ter acabado. Ou eu acho que se tiver alguma coisa não é tão relevante para esse mês. Essa é a nossa hipótese base, mas a gente está olhando aqui com muita cautela o mercado, e se ele continuar abrindo, a gente deve aumentar um pouco aqui a compra, dado que a gente se preparou justamente para buscar oportunidade nesses momentos um pouco mais tumultuados, né? Que dá oportunidade para a gente fazer uma diferença olhando para frente, né? Acho que do meu lado é isso. Passo a palavra para o Duda, e a gente fica muito feliz. Só o último comentário com o prêmio que foi recebido aqui pelos fundos da Alcan Liquidez, né? Pela FGV. Ficamos muito felizes. Esperamos que nos próximos anos a gente continue entregando um bom retorno ajustado a risco para os clientes. Duda, com você aí. Obrigado, Petrônio. Boa tarde a todos. Um prazer estar falando com vocês, clientes. Parabéns a todos aí que são nossos clientes, que também foram premiados, com a performance boa, performance consistente na parte de renda fixa. E o que eu tenho para falar também de bolsa é uma mensagem otimista, também que a performance continua bastante favorável para os mercados, para os nossos fundos. A bolsa aqui subiu no mês 2,3%, no mês de outubro, próximo do que subiu o S&P e o Nasdaq um pouco melhor. E o mercado emergente, né, o índice de mercado emergente subiu novamente, mas o ponto eu queria dar um zoom out aqui com vocês, porque em todos os meses desse ano, os mercados emergentes tiveram uma performance positiva, né? Então, efetivamente, é uma tendência bastante favorável para mercados emergentes. Reflexo que dá para a Bolsa aqui brasileira o oitavo mês também positivo de performance, e eu acho que isso tem sido absolutamente determinante para a performance da Bolsa, esse ambiente favorável, esse ambiente para risco favorável. É, a gente tem enfatizado isso. O fluxo para mercados emergentes, favorecido por um câmbio mais favorável, tem favorecido o Brasil, ou seja, o que o Brasil tem sido mais, na nossa opinião, e pela correlação confirma,
fatores exógenos do que fatores endógenos. Até no curto prazo, as eleições ou pesquisas fazem um pouco de preço, mas eu acho que esse não é o tema em vigor. Fazem umas precificações no curto prazo, mas o que o Brasil está acontecendo é se favorecendo desse movimento de câmbio, de mercados emergentes, de resiliência, de crescimento global. Então, acho que continua essa tendência e isso deve favorecer aqui para o Brasil, tá? Aqui nos nossos fundos, nosso fundo de ações sobe aproximadamente 30%, o nosso fundo long buy sobe 27%, os fundos institucionais também sobem mais que 20%, acompanhando a bolsa, né? E aqui continua também uma performance favorável para os multimercados, né? Assim, quando você pega no ano, a contribuição acima de 4,5% aí da parte de ações. Eu acho até que a gente entra num calendário favorável aí para novembro e dezembro, que tende a ser favorecido para as bolsas. Eu acho que essa tendência global vai continuar. Tem um cenário de redução de juros também que favorece a Bolsa Americana, já teve mais uma queda de juros. Tem uma perspectiva de redução de juros que favorece também a Bolsa Brasileira, né? A gente viu também nesse mês até um movimento forte na Bolsa do Japão, que também está num processo de estímulo e o movimento cambial também favoreceu a Bolsa. Então, acho que a gente teve uma conjunção de fatores globais que têm sido favoráveis, né? E eu acho também que com a retirada um pouco de risco geopolítico das tensões dos Estados Unidos com a China, também acho que favoreceram um pouco o mês a performance da Bolsa Americana e das bolsas globais também, tá? Então, eu queria reenfatizar o que está acontecendo de tendência global. Essa tendência é macro, principalmente ligada a juros favorecendo a bolsa, e micro, com esse super ciclo de tecnologia que está acontecendo e com um investimento muito grande que a gente acredita que vai continuar mostrando essa resiliência global de crescimento. Tá? Então, é um movimento único, acho que a gente está vendo, que casa o macro com o micro. Tá? Bom, vamos lá um pouco o que a gente fez. Tá? Na parte global, a gente viu algumas empresas hyperscalers nos Estados Unidos aumentando muito o CAPEX em geral. Foi quase unânime que aumentaram o CAPEX após os resultados. Mais uma vez aumentaram o CAPEX. Isso fez a gente reduzir algumas empresas, principalmente concentrada em ads digital e software, porque realmente a geração de fluxo de caixa para o ano de 2026 vai ficando bastante reduzida. Então, acho que do ponto de vista do fundamento, há melhores opções. E esse aumento de CAPEX favorece, sem dúvida, as empresas de semicondutores. E aí o que a gente fez foi aumentar algumas posições de empresas de chips na Ásia e de design de chips nos Estados Unidos, que se favorecem novamente desse super ciclo e desse super capex que tem sido feitos, tá? Então a gente continua confiante no mercados globais, focado mais em tecnologia, focado mais em semicondutores e com uma posição direcional na parte global. Na parte de Brasil, a gente continua procurando gerar alfa, totalmente redeado, sabendo que tem algumas, totalmente redeado, mas sabendo que tem um vetor favorável do ponto de vista macro vindo do global. Isso também nos deixa animados um pouco aqui com o câmbio, a gente redia um pouco o câmbio de algumas posições que a gente tem mais ligadas a dólar. Mas o que a gente fez aqui no Brasil, até na carteira aqui no Brasil, vinha uma carteira com uma performance muito boa, até marginalmente o resultado foi marginalmente negativo na parte do Brasil, marginalmente positivo lá fora. A gente acha que foi só uma realização de uma tendência da carteira aqui. A gente até aproveitou para aumentar alguns setores, tá? Teve alguma realização em algumas empresas no setor financeiro. A gente aumentou não só bancos incumbentes, como bancos digitais no mês. Então, continuamos acreditando fortemente no setor e acha que vai ser destaque as empresas que a gente está investido no calendário de resultados. A gente teve um movimento favorável em utilities, também que é um setor que a gente gosta bastante, principalmente nas geradoras. A gente aumentou em geradoras, mas também aumentou em algumas distribuidoras que ficaram um pouco para trás, que a gente gosta bastante. Então, também a gente continua confiante. Teve um movimento favorável global, mas particularmente do Brasil no setor de mineração. Esse setor a gente já vinha
já chegou a ser uma posição mais underweight para proteger as outras. A gente não está underweight no setor, e a gente fez até um movimento mais de comprar mineradoras e diminuir um pouco até em siderurgia, achando que favorece bem mais as empresas de mineração aqui no Brasil, tá? Também algumas empresas do setor de bens de capital que vinham underperformando forte o mercado tiveram um rebound aí nesse mês passado. A gente também já vinha comprando elas pelas underperformance maior e também fez um pouco de mudança de hedge do portfólio nessas empresas de bens de capital, tá? Então, algumas modificações assim um pouco mais táticas. O que também aconteceu com algumas empresas de consumo que a gente gosta tiveram uma underperformance no mês, a gente também procurou aumentar ela e continuamos acreditando de novo nesse movimento de redução de juros global e redução de juros no Brasil mais para o próximo ano. Tá? Então, acho que o ponto aqui é que continua a gente acreditando principalmente que é o nosso foco, que é gerar alfa fortemente. A gente tem expandido a carteira, e também num cenário favorável global, até com uma posição direcional externa. Tá? Eu acho que esses seriam os pontos. Eu passo aí para a Isabel se tem alguma pergunta. Oi, Duda. Não, esse call a gente não teve nenhuma pergunta, então a gente pode ir para as considerações finais. Tá bom. Então, a minha consideração final é agradecer a todos novamente pela confiança. A gente fica feliz que mais um fundo nosso foi premiado, quer dizer, 2 fundos foram premiados, né, em 2 categorias diferentes. Na parte de crédito, a Ô, gente Duda, continua. desculpa te Oi, interromper, acabou de entrar uma pergunta aqui. tá, pode fazer. Posso fazer? É, Poderiam comentar um pouco sobre commodity de petróleo, por favor? Eu vou comentar um pouco, não sei se do ponto de vista macro também vão comentar. É, o petróleo, a gente tem visto a OPEP continuamente fazer todo mês um aumento de produção, limitando as cotas, né, deixando as cotas, aumentando um pouco as cotas. Isso tem pressionado o preço do petróleo, que está próximo aí das mínimas, em torno de 60, $65. Eles já afirmaram que vão continuar fazendo isso até dezembro, mas tem uma pequena novidade dizendo que para o ano que vem vão pensar um pouco. Eu acho que essa condição é necessária para a recuperação do preço do petróleo. Existe um excesso de oferta comparado à demanda, a gente já está vendo os estoques aumentando no mundo novamente. A gente tem visto uma tentativa de mais restrições ao petróleo russo, a gente acha que isso tem muito canal comunicante, isso é difícil os Estados Unidos efetivamente conseguir controlar, mas alguns esforços ele consegue. E também tem a tensão na Venezuela geopolítica, que no primeiro momento poderia gerar uma disrupção na produção, mas o segundo capítulo é muito favorável, né? A Venezuela produzia mais de 2 milhões de barris e hoje em dia produz só 500 mil barris. Então, ponto pacífico, a gente acha que o preço do petróleo talvez vai ficar nesse range, desses níveis mais deprimidos para o curto prazo. Talvez para o ano que vem você tenha uma perspectiva um pouco melhor, tá? Também acho que é uma má aposta você apostar contra o petróleo abaixo desses níveis. A gente tem algumas posições de empresas de petróleo aqui no Brasil que são mais pagadoras de dividendos, a gente acha mais resiliente, a gente gosta mais do que outras empresas, mas no geral a gente acha que há setores melhores que o setor de óleo e gás para você estar investido agora. Ok, Duda, obrigado. Era só essa pergunta mesmo. Pessoal, obrigado a todos pela presença e a gente se encontra no mês que vem. Muito obrigado, boa tarde a todos.